Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro AGRX11 da ex-gestora. E ele escapou por pouco de não ter vídeo esse mês. Até a gente já estava me pedindo, o AGRX, eu estava dizendo, não bateu a meta, não vai ter. Mas como ele se aproximou muito de bater a meta, teve 391 views, eu vou trazer o vídeo, apesar dele não ter batido a meta. Mas o ideal é que ele bata a meta, então fique com a gente, ajude a gente a bater essa meta, principalmente deixando seu comentário, deixando seu like, se inscrevendo no canal, mostrando que esse vídeo é importante para você, pra gente conseguir bater essa meta, porque dessa forma você mostra que tem mais engajamento no vídeo e dá mais views, porque o YouTube distribui para mais pessoas. A gente vai falar do relatório do mês de abril, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de maio, e antes vamos passar para vocês algumas outras informações importantes. O dividend yield distribuído nos últimos 12 meses foi equivalente a 18,57%. Meus amigos, você não ouviu errado, 18,57%, praticamente 19%, lembrando que aqui é isento de imposto de renda, praticamente 19% isento de imposto de renda. Pessoal, é muito alto, porque a maioria dos fiagros está, no momento, distribuindo nos últimos 12 meses entre 15% e 16%. A maioria está nessa faixa, 15% e 16%, alguns até menos. Os que são com a pegada mais middle risk, mais high grade, estão distribuindo menos. A maioria está entre 15% e 16%, chegando no máximo até 17%, e aqui está quase 19%. É muito estúpido esse dividend yield. E o detalhe, o P sobre VP dele atualmente está a 0,91, ou seja, está com 9% de desconto, indicando que pode sim ser um bom momento de entrada no fundo, aproveitando esse desconto, mas lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fiagro, fundo imobiliário, FII infra ou ação. Só você, somente você pode se decidir se esse fundo é bom ou não para você. Eu vou passar informações para vocês estudam melhor e você decide se coloca ou não na sua carteira. Só que, considerando que ele está com 9% de desconto, se eu trouxesse esse dividendo distribuído nos últimos 12 meses para o VP, que é o que eu considero o ideal, o dividend yield cairia de 18,57 para 16,97, praticamente 17%, o que ainda é um rendimento muito estúpido. Lembrando que até abril esse fundo estava com um valor de mercado muito próximo do valor patrimonial. Foi quando ele fez a distribuição do mês passado que ele caiu muito, perdeu muito valor de mercado, porque muita gente focando muito nos dividendos distribuídos por ele, gostava muito, mas o fundo foi caindo mês a mês nos últimos meses de distribuição de dividendos. Isso fez com que o pessoal desse uma fuga do fundo. Ele chegou a bater menos de R$9. E a maioria dos fiagros atualmente, esses base 10, a maioria está abaixo de R$9. São poucos que estão acima de R$9. Mas teve uma recuperação, principalmente depois de saberem dessa nova distribuição de 13 centavos, que no mês passado foi apenas 11. Então o pessoal voltou a comprar e o fundo subiu muito, mas já teve uma retraída de novo no valor de mercado. Mas ele não caiu abaixo de 9, ele ainda continua acima de 9, ao contrário da maioria dos fiagros que ainda estão abaixo de R$9. Esse dividendo distribuído por ele nesse mês de maio de 13 centavos equivale a um yield do mês de 1,33%, que é um yield estúpido também do mês. Por quê? A maioria dos fiagros e fundos imobiliários high yield, 2 meses atrás, estavam pagando os high yields entre 1% e 1,10%. Nesse mês, alguns começaram a pagar entre 1,10% e 1,20%. E ele está 1,33%, ou seja, está 0,10% acima da maioria dos high yields. Então, é um rendimento muito bom. Aqui a gente já vê o novo valor do patrimônio líquido do fundo. E cerca de 2 meses atrás, esse valor aqui do patrimônio líquido estava cerca de 143 milhões. É exatamente porque ele teve uma emissão que captou mais uns 37 milhões e aumentou o patrimônio líquido para cerca de 180 milhões. A taxa de remuneração dos ativos indexados ao CDI é alta, em média, CDI mais 5,68, é um negócio bem pesado, com aqueles que já são high yield, a partir de mais ou menos, eu considero 4,75, mas o pessoal mais rigoroso, a partir de CDI mais 4, 4,5 já está considerando high yield, e aqui é quase CDI mais 6%. Detalhe, é que o fundo cobra taxa de performance, a taxa de performance é 10% do que exceder 100% do CDI, e esse fundo aqui excede 100% do CDI. Ele é CDI mais 5,68. Então, ele excede com folga o CDI. Então, é sempre cobrado uma taxa de performance aqui do fundo. E a taxa de IPCA também é high yield. Eu até que não considero ela 100% high yield. Para mim, high yield já seria IPCA mais 11. Mas eu acho que já dá para considerar IPCA mais 10,66 high yield. Vai ter gente que vai considerar IPCA mais 10 já high yield. Nesse mês de abril, o fundo concluiu o recebimento de todas as operações de produtores do Centro-Oeste. Isso é importante por quê? Porque essa foi a região mais afetada pelo El Niño. Aquela região que teve muita, como ele diz aqui, muita mídia negativa ao longo da safra. Porque muita gente disse que ia prejudicar muito, ia ter uma quebra de safra forte
forte da soja. E esse fundo, para quem não sabe, quase metade da carteira dele, cerca de 43%, é atrelado à soja. Ou seja, se realmente tivesse acontecido essa queda muito forte, o fundo teria sido fortemente impactado se os devedores que plantam soja, que é a maioria da carteira do fundo, não pagassem o fundo, obviamente. Acabou acontecendo que ninguém deixou de pagar. E no mês de abril foi concluído o recebimento de todas as operações relativas a essa safra de 2023-2024. Ou seja, o fundo não teve nenhum problema com essa que se dizia seria uma grande quebra de safra de soja devido ao El Niño. Não aconteceu isso. Então o fundo passou sem problemas por essa notícia que foi divulgada na mídia que poderia ter esse problema e acabou não afetando pelo menos o fundo aqui, o AGRX. Nesse mês também de abril, que a gente está lendo o relatório do mês de abril, foram feitos investimentos no CRA Franciele. Você vê que ele gosta de colocar o nome do CRA, o nome do devedor. A Franciele aqui é uma produtora, que é situada no sul do Maranhão. Fora isso, nesse mês de abril, ocorreram os pré-pagamentos do CRA Alto VR e do CRA Nico. Isso gerou um fluxo de caixa muito bom para o fundo. O fundo recebeu um bom valor, que a gente vai ver daqui a pouquinho na DRE do fundo. Por isso ele conseguiu pagar os 13 centavos e além disso tem uma boa notícia. Ele colocou uma boa quantidade de dinheiro em reserva para distribuir no futuro, nos próximos meses. E eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o AGRX11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Diminuir a sua exposição? Ou até mesmo zerar a sua exposição? Qual outro fiago você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar essa informação, trocar essas figurinhas. Me diga quais são os seus fiagos, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, não perca mais seu tempo de forma alguma. De forma alguma, já se inscreva agora, deixa aquele likezão, deixa aquele comentário, ativa o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Nada mais, nada menos que 500 views. O fundo dos últimos 2 meses praticamente não bateu a meta. Esse mês aqui, se fosse ser bem rigoroso, ele não teria batido. Ele faltou um pouquinho para bater, mas eu tô considerando que ele chegou bem próximo e tô fazendo o vídeo. Se no mês que vem ele não bater, infelizmente a gente não vai trazer o vídeo do mês que vem. Então ajude a gente, se você comenta, se você deixa o seu like, ajuda muito o YouTube a aumentar o engajamento do vídeo. Ele distribui para mais pessoas assistem e dessa forma a gente consegue bater essa meta mais facilmente. A maioria dos fiagros tops aqui do canal estão dando tranquilamente 600, 700, alguns até 1000 views por mês. Então 500 views não é nada demais para um vídeo de fiagro aqui no canal. Como eu falei para vocês, no mês de abril tivemos ganhos extraordinários devido ao pré-pagamento de operações e ao giro da carteira. Ele girou carteira, vendeu ativos e dessa forma teve esses ganhos extraordinários que fizeram o fundo pagar esses 13 centavos e ainda fazer uma reserva de 10 centavos para distribuições futuras, que ele colocou na linha outras receitas na DRE do fundo. A gente vai ver daqui a pouquinho. Para que ele faz essa reserva? O intuito é para manter mais homogêneos os recebimentos mensais do fundo, no caso as distribuições de dividendos do fundo. E ele ainda fala sobre esse evento subsequente aqui devido à chuva no Rio Grande do Sul, e ele fala que o município que eles têm maior exposição de 4% da carteira do fundo, esse município, Almirante Tamandaré do Sul, não foi afetado pelas chuvas. Passando aqui para mostrar que o fundo possui 80% do patrimônio líquido indexado ao CDI, 16% ao IPCA e 4% prefixado. E aqui mostra também quais são os estados aqui do fundo, mostrando que o fundo também tem uma boa diversificação na carteira em termos geográficos. Aqui mostrando também a distribuição por setor, como eu falei para vocês, mais de 40%, quase metade da carteira do fundo é atrelada à soja. E por ativo, o fundo é majoritariamente atrelado a CRAs. Quase 90% da carteira, 11% de FDIC Fiagro, e ele ainda tem um pouquinho de caixa. E aqui ele fala a questão que eu até citei de leve lá em cima, que o mês de abril marcou o encerramento da colheita da safra de soja 2023-2024, onde o fundo passou sem demais problemas. Então todo aquele blá blá blá, vai ter quebra de safra de soja, vai acabar com quem investe em soja, não afetou o fundo, apesar dele ser mais de 40% atrelado à soja. Aqui a gente chega na DRE do fundo, lembrando sempre que essa DRE é por competência, e você vê aqui a diferença absurda dos valores do mês de abril para o mês de março. Não vou comentar esses meses anteriores, que a gente vem comentando mês a mês nos últimos meses sobre o AGRX. Dando os parabéns por essa questão da DRE, mostrar vários meses. Basicamente ele mostra um ano todo, que é o que eu gosto, o que eu prefiro. Mas lembrando também que essa DRE tem defeitos, que é, por exemplo, não mostrar o lucro que o fundo teve no mês. Ele mostra apenas qual foi o valor da distribuição por cota, mas não fala do lucro do fundo e nem fala do lucro por cota. Para mim é sempre bom e importante ter o lucro do fundo
fundo, que é exatamente o valor das receitas menos despesa, não mostra, a gente tem que fazer na mão se quiser, e eu vou mostrar para vocês que eu fiz na mão, e ele também não mostra o lucro por cota, pra gente saber se ele distribuiu tudo que ele recebeu, se ele colocou alguma coisa na reserva, e a gente não fica sem saber disso. Aqui a gente já sabe porque ele já falou, mas normalmente ele não fala. Então no mês passado você vê que ele recebeu cerca de 2 milhões e 100, e ele já tinha mais cotas aqui no fundo, ó. Ou seja, já estava entrando as cotas da emissão. Aumentou praticamente em 3 milhões e 700 mil cotas. Olha aqui da diferença de 17 milhões e 900 mil cotas para 14 milhões e 277 mil cotas. No mês passado, mesmo com essa quantidade de cotas novas, ele recebeu apenas 2 milhões e 100 em receitas totais. 1 milhão e 746 de juros, 180 rendimento de FDIC Fiagro, 120 mil do que ele tem em caixa e 50 mil de outras receitas. Esse mês, mais do que dobrou, pessoal. 4 milhões e 261 mil que ele recebeu. Se fosse o dobro, seria em torno de 4 milhões e 200 mil. E não foi nem isso, foi ainda mais do que isso. Só em juros foi 2 milhões e 168 mil, cerca de 400 mil a mais do que o mês passado. Até porque, para quem não sabe, esse mês teve mais dias úteis. E como esse fundo majoritariamente indexado à CDI, quanto mais dias úteis, melhor. Abril teve 22 dias úteis contra 20 dias de março, então faz sentido ter um maior valor em juros de CRA. Apesar de ter tido uma queda na Selic no mês de março, que refletiu nesse mês. Na questão de resultado de FDIC Fiagro, teve uma redução pela metade, 180 mil caiu para 20 mil. Teve uma redução também no valor de caixa, que aqui ele tinha mais caixa e deu 120 mil de lucro de caixa, e aqui caiu para cerca de 27 mil. Mas só que na questão das outras receitas, que foi aqueles recebimentos de pré-pagamentos que ele teve e de giro na carteira, de 50 mil passou para 1 milhão 974 mil, meus amigos, praticamente 2 milhões de diferença. Por isso, reduzindo aqui as despesas totais, que você vê que também teve uma queda nas despesas, a despesa foi 300 mil aqui e aqui foi 185 mil, aí vamos às contas que eu fiz. Você vê que o fundo teve, no final das contas, um lucro de 4 milhões e 100 mil, e isso equivale ao quê? 23 centavos por cota. Esses 10 centavos por cota equivale a exatamente esse 1 milhão 749 mil. E você vê que, em termos de valor de mercado, o fundo, até o valor desse pagamento de 11 centavos, ele estava valendo R$10,51. Você vê que, depois que teve essa distribuição, o fundo caiu muito de valor, e como eu falei para vocês, chegou a cair abaixo de R$9. Quando eles fizeram a distribuição de 11 centavos, o pessoal começou a vender, ele caiu abaixo de R$9, como eu falei para vocês. Só que já no fim do mês passado, ele já tinha se recuperado e já tinha voltado a R$9,81. Porém, abaixo ainda de R$10. Ele era R$10,50 e no final do mês de abril estava R$9,81. No momento, ele está valendo um pouco menos. Você via que ele pagava 15, aí, ó. Em janeiro, que foi pago em fevereiro, pagou só 14. Em fevereiro, que ele pagou só em março, só foi 12, aí foi caindo, ó, 14, 12, 11 em março, que pagou em abril, e agora já deu uma subida, já deu uma recuperada. Mas mesmo com essa recuperação nos dividendos, não trouxe ainda um novo aumento no valor. E eu acho que pela diferença que está atualmente no valor de mercado, ele não chega nesse 9,81. Mas considerando que a maioria dos fiagros, que são base 10, estão abaixo de 9, ele ainda está com um valor bem razoável. A maioria dos fiagros está com um P sobre VP abaixo de 0,90, ele ainda está 0,91. Aqui a gente vê a carteira do fundo. Você vê que a carteira dele não tem muitos ativos, apenas 20 ativos. Aqui tem um tipo de ativo, você vê que são 17 CRAs e 3 FDIC Fiagro. O que para mim é preocupante é essa questão da concentração que o fundo possui. Esses 3 principais devedores do fundo detêm um valor de cerca de 31% do patrimônio líquido do fundo é atrelado a apenas 3 devedores. Como eu sempre falo, o ideal é que seja na faixa de 5, por volta de 5. E esses aí estão 11,16 o Celeste, tá 10,27 o Cerrato, tá 10,14 o Zaí. Então são percentuais do patrimônio líquido altos, não legais. E ainda tem um detalhe, a gente vê que a taxa de juro que eles devem ao fundo é alta, IPCA mais quase 12, isso aqui é high yield, CDI mais 8, isso aqui é já high yieldzão, quase ultra high yield, e CDI mais 5,95. Ou seja, além de serem percentuais altos do fundo, são taxas altas, o que dificulta os pagamentos. Normalmente um cara que aceita pagar uma taxa dessa é porque é aquele cara que já bateu na porta de todo mundo pedindo dinheiro emprestado, ninguém prestou. E quem emprestou? O AGRX. Ou seja, é perigoso, é perigoso. Sempre tem que destacar esse negócio de ter esse perigo aí, porque é 30% da carteira do fundo. Digamos que esses 3 aí dê problema,
meu Deus, aí vai cair muito o rendimento do fundo. Por exemplo, atualmente, que ele está pagando 13, em vez de pagar 13, ia pagar 9, por aí. Isso enquanto ele está pagando 13. Já se ele ficasse nessa faixa de 11 centavos, não tivesse esse ganho que ele teve extraordinário esse mês, aí ele ia pagar, em vez de 11, ia pagar uns 8 centavos. Muito pouco. E para um fundo high yield, que é um fundo mais arriscado, pagando 8 centavos é ridículo. Então é sempre bom ficar de olho nessa questão. Aqui a gente vê como é feito esse pagamento dos juros. Você vê que aqui, por exemplo, o Celeste paga todo mês, mas o Cerrado só paga uma vez por ano. E o Zahi paga só 2 vezes por ano. Tem esse detalhe também que você vai ver isso se a gente analisar aquela DRE do fundo, que vai ter meses que vai ter um valor bem mais alto de juros recebidos e outros bem menor, exatamente porque vai ter esses pagamentos aqui, alguns mensais, alguns anuais, alguns semestrais. Aqui nós vemos o tipo de taxa que o fundo cobra de cada um desses devedores. A gente já sabe que ele majoritariamente é indexado a CDI, mas tem aquele percentual de IPCA, como a gente já viu aqui, e de pré-fixado também. IPCA e ó, o pré-fixado só é esse aqui, o DENICE. E aqui são as taxas, ó. Aqui é IPCA mais 11,7, CDI mais 8%, CDI mais 5,97. Eu não gostei muito dessa tabela, nessa tabela aqui era para ser mais colada, mais junto com o indexador, que é o que normalmente acontece em todas as carteiras de fundos que são mostradas, normalmente mostra indexador com a taxa de juro junta, tudo junto, na mesma coluna. E aqui não, ele separa. Aqui a gente vê o valor investido, o valor da dívida e aqui o valor percentual indexado ao patrimônio líquido do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já comenta aqui para ajudar a gente a bater essa meta de 500 views. Sim, 500 views. Se a gente bater a meta de 500 views, ou chegar bem próximo como chegamos esse mês, digamos 490 views, que mais ou menos no meio de junho eu trarei de novo para vocês a leitura do relatório. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!